Saudações, eu sou o professor Alberto Veras e o tópico central de nossa aula de hoje é a pessoa natural. Sob a perspectiva da construção do direito e da ordem jurídica, a pessoa é o elemento fundamental que orienta a formação de toda essa estrutura. Assim, precisamos definir o que é pessoa. Pessoa é o ser dotado de personalidade e é quem possui personalidade jurídica e, assim, pode titularizar direitos e obrigações na ordem civil. Sujeito de direito será toda pessoa que tem personalidade jurídica e divide-se em pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física é o ser humano considerado sujeito de direitos e deveres. Outro conceito importante que devemos conhecer é o de capacidade. Capacidade é a medida da personalidade. A que todos possuem é a capacidade de direito. Nem todos possuem a capacidade de fato, a aptidão para exercer por si só os atos da vida civil. Assim, quem tem as duas espécies de capacidade tem capacidade plena. Quem só tem a de direito tem capacidade limitada e necessita de outra pessoa que substitua ou complete a sua vontade. São por isso chamados de incapazes. Esclarecidos esses detalhes, você pode perguntar: como exatamente desenvolve-se a personalidade jurídica? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, que é aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. A extinção da personalidade, por sua vez, se dá com a morte, evento natural que provoca uma série de efeitos na esfera jurídica. O fim da personalidade, portanto, ocorre com a morte da pessoa natural. Para o direito, a morte pode ser de duas espécies: real ou presumida. A morte real ocorre diante da morte encefálica, que é a regra, será formalizada juridicamente com o registro do óbito. A morte presumida, por sua vez, relaciona-se aos casos em que não é possível encontrar o cadáver ou há testemunhas da morte, mas é extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Sendo assim, não há certeza da morte. Entretanto, diante de determinadas circunstâncias, a lei permite ao juiz a declaração da morte presumida. Vamos concluir a nossa aula falando da incapacidade. No direito brasileiro, não existe incapacidade de direito, porque todos se tornam, ao nascer, capazes de adquirir direitos. Existe, portanto, somente incapacidade de fato ou de exercício. A incapacidade é a restrição legal ao exercício de atos da vida civil e pode ser de duas espécies: a absoluta e relativa, e será suprida pelos institutos da representação e da assistência. A incapacidade absoluta acarreta a proibição total do exercício por si só do direito e atualmente abrange somente os menores de 16 anos. Em tais casos, o ato somente poderá ser praticado pelo representante legal do absolutamente incapaz, sob pena de nulidade. Já a incapacidade relativa permite que o incapaz pratique o ato da vida civil, desde que assistido sob pena de anulabilidade. Atenção, nesse caso, o incapaz pode praticar alguns atos sem a assistência, como ser testemunha e fazer testamento. São considerados relativamente incapazes, relativamente a certos atos ou a maneira de o exercer, as seguintes pessoas: os maiores de 16 anos e os menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade e os pródigos. A incapacidade é permanente, professor? É uma boa pergunta. O estado de incapacidade não é necessariamente permanente. Cessa a incapacidade, em primeiro lugar, quando cessar a sua causa, seja esta uma enfermidade mental, a minoridade, etc. E em segundo lugar, pela emancipação. E o que é emancipação? É um ato que antecipa os efeitos da aquisição da maioridade e da capacidade civil plena para momento anterior àquele em que o menor atinge a idade de 18 anos. A emancipação pode ser de três espécies: a voluntária, a judicial ou a legal. A voluntária é a concedida pelos pais se o menor tiver 16 anos completos. A judicial é a concedida por sentença. Por fim, a emancipação legal é a que decorre de determinados fatos previstos na lei, como o casamento
o exercício de emprego público efetivo, a colação de grau em curso de ensino superior, dentre outros. O tema da pessoa natural é vasto e interessante. Não deixe de consultar o seu material didático para detalhes mais aprofundados sobre os tópicos aqui apresentados nesta aula. Mantenha o foco e qual meta você irá alcançar hoje. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.